E aí, pessoal? Nesse vídeo vamos falar sobre os aspectos teóricos da ação de fármacos. Os fármacos possuem várias funções. Temos o combate a infecções, que é o caso de antimicrobianos, antifúngicos, antivirais, antibióticos, né? Podem atuar também na prevenção de doenças, podem fornecer elementos deficientes ao organismo. Nós temos aqui as vitaminas, um bloqueio temporário de uma função, como os anestésicos, regulação de função orgânica, os hormônios, né? Detoxificação do organismo, pode atuar também como auxiliares de diagnóstico, então no caso de ressonância, tomografia. Nós também temos fármacos atuando nesse momento. E quando se fala de atuação, de ação, o fármaco ele tem três fases, né? A partir da sua administração até o efeito farmacológico, a primeira fase seria a fase farmacêutica, onde ocorre a desintegração daquela forma farmacêutica, né, e a dissolução de fato daquele princípio ativo. E dessa forma, o princípio ativo fica disponível no corpo, né, para poder agora sim fazer a sua atividade. E ocorre a fase 2, que é a fase farmacocinética, ocorrendo a absorção, distribuição, metabolismo e a excreção do mesmo. A terceira fase é a fase farmacodinâmica, que é justamente a interação do fármaco com o receptor. Então percebam que antes de ocorrer a ligação química entre fármaco e receptor, nós não temos ainda nenhuma resposta farmacológica. Só após essa ligação, essa interação fármaco-receptor, é que nós teremos os efeitos farmacológicos a qual o fármaco foi designado. O fármaco, quando ele entra no organismo, quando ele é administrado, ele tem que passar por vários obstáculos, obstáculos como membranas biológicas, pH diferenciado, permear órgãos, né, evitar de ser excretado antes da hora. Então, dependendo da parte do organismo que esse fármaco vai estar, ele tem que agir de uma forma. E muito dessa ação do fármaco em determinado organismo se dá pela sua forma química. A forma química ela vai influenciar na farmacocinética do fármaco, né? Na sua toxicidade, se o fármaco vai ser mais ou menos tóxico. Na farmacodinâmica, então, como é que vai ser a ligação do fármaco com o receptor? E também na produção desse fármaco, quando se fala industrialmente, né? Então, eu vou produzir um fármaco, mas eu vou ter que preocupar com a forma química dele para que ele haja no organismo de maneira correta. Quando se fala de forma química do fármaco, a maioria dos fármacos são ácidos ou bases fracas, né? Porém, quando eles estão presentes no medicamento, muitos deles se apresentam em forma de sais ou então em forma de ésteres. Os fármacos, como eu falei, podem ser ácidos fracos ou bases fracas, e dependendo do pH em que ele se encontre, o pH do organismo, ele pode estar na forma química não ionizada, que é a forma também chamada de molecular, ou a forma ionizada. E essa forma não ionizada, ela é mais apolar, né? E a apolar, ela, juntamente com a forma não ionizada, é a forma mais absorvida pela membrana plasmática. Então percebo que o fármaco ele vai ser mais absorvido, vai ter maior absorção, quando ele estiver na forma não ionizada e apolar. Então, nessa figura, nós temos aqui um fármaco ácido representado pelo HA, né? E a gente vai ver agora o processo de ionização do fármaco. Então, esse HA nada mais é do que ele está com um próton, né? A gente sabe que o ácido ele tem a tendência a perder um próton. Então, se eu vou perder um próton, eu tenho com ele, né? Eu tenho esse próton no fármaco. Então, o fármaco ácido ele tem a tendência a perder um próton no momento em que ele está no pH básico. Então, sempre que o fármaco ácido se encontrar no pH básico, ele tem a tendência a se ionizar, né? A liberar o próton e ficar com essa carga em sua molécula. Quando o pH do fármaco, quando ele está no pH ácido, esse fármaco ácido ele vai continuar na forma dele não ionizada, na forma molecular. Ou seja, quando esse fármaco ácido está em fármaco ácido, ele permanece na forma não ionizada, ou seja, ele não gera íons, que seria a forma molecular. E essa forma não ionizada é a forma que ele vai passar mais facilmente pela
membrana biológica. Então veja no esquema aí, quando um fármaco, um ácido, ele não está ionizado, ocorre a passagem dele pela membrana. O mesmo pensamento faz com o fármaco básico, né? Mas a gente sabe que aqui o fármaco básico é representado por essa letra B, ele não tem prótons, porque a base ele tem a tendência a receber um prótons. Então, se esse fármaco tiver em pH ácido, para poder neutralizar o meio, a tendência dele é se ionizar, é ganhar um prótons. Se esse fármaco básico estiver em um pH básico, eu vou permanecer na forma molecular, ou seja, a forma não ionizada. Então, o fármaco básico não ionizado, na forma molecular, ele vai conseguir passar mais facilmente pela membrana biológica. Então, se a gente for ver aqui, se eu reparar a acidez do meu fármaco ou a basicidade, se eu tiver no mesmo meio, né, em termos de pH, o meu fármaco ele vai ser mais fácil absorvido. O que quer dizer com isso? Se o fármaco ácido tiver em pH ácido, a absorção dele é maior. Se um fármaco básico tiver em pH básico, a absorção dele é maior. Mas vamos ver agora aqui em termos de estrutura química, como é que seria essa ionização. Tá? Então, do meu lado esquerdo eu tenho um ácido, percebo que nessa hidroxila tem um hidrogênio, e quando ele entra num pH básico, em que ele se ionizar, ele vai perder esse prótons. Então, essa estrutura que está com esse círculo verde seria a forma não ionizada, a forma molecular. Justamente a forma a qual iria passar mais fácil pela membrana biológica. Quanto ao fármaco básico, do meu lado direito da figura, e do lado direito da figura, nós temos apenas um nitrogênio, né, nesse anel benzênico. E quando ele está em pH ácido, ele tem a tendência a ionizar, a receber um próton. Dessa forma, ele fica ionizado. Então, a estrutura dele não ionizada, né, sem o próton, que é a forma não protonada da base, ele vai ter a tendência a ser absorvido com mais facilidade. Então, começam-se assim os questionamentos. Então, eu trouxe um exemplo para a gente poder entender mais sobre o assunto. O ácido acetilsalicílico é um fármaco ácido. Seria mais absorvido no estômago do que no intestino? Né? A gente sabe que o estômago tem um pH ácido e o intestino tem um pH básico. Gente, seria mais absorvido no estômago, né? Pois o estômago tem um pH ácido. Então, a gente vê que quando um fármaco ácido ele está em um pH ácido, ele permanece na sua forma molecular, ou seja, não ionizado. Por isso, a absorção dele seria maior. Enquanto no intestino, o ácido acetilsalicílico, que é ácido, como seria um pH básico do intestino, a tendência dele seria ionizar. Né? Então, a gente sabe que a forma ionizada tem maior dificuldade de passar pela membrana biológica. Então, sim, um fármaco ácido teria maior facilidade de ser absorvido em um meio que estiver o pH ácido. E o que determina, né, a absorção do fármaco referente ao pH? Como nós vimos, cada parte do corpo humano ele tem um pH diferente. Então, dependendo de onde o fármaco esteja, esse mesmo fármaco, essa mesma estrutura química, ele vai se apresentar na forma não ionizada ou na forma ionizada. Vale ressaltar que é o mesmo fármaco, é a mesma molécula. Então, dependendo do pH que ele esteja, essa mudança de forma não ionizada para ionizada, ela é sempre reversível. Ela vai se adequar ao pH do meio. Uma hora o fármaco pode estar não ionizada, em outro pH ele pode se ionizar, passando para outro pH ele volta a ficar não ionizado e seguindo esse raciocínio, dependendo do pH em que ele esteja, ele vai estar numa forma química que o fármaco vai estar se apresentando. Então, a gente sempre escuta falar, né, que quando vai ao dentista, que aquela anestesia não pega quando o nervo está inflamado. Então, o primeiro questionamento, na verdade, é ter que saber se o fármaco seria absorvido na boca. Né? Se o pH da boca do nervo do dente, né, ele tem mais ou menos em torno do pH de 4,5. Então, seria um pH ácido.
E o meu fármaco ele teria um pH básico, né, em torno de 7,7, o anestésico. Então ele seria absorvido, se o meu fármaco é básico, em pH ácido, ainda seria, porque mesmo ele estando em pH diferente, ele vai ter um percentual pequeno de formas não ionizadas, mas vai ter. Esse percentual é suficiente para fazer o efeito farmacológico. Quando o processo inflamatório está ocorrendo, né, na cavidade da boca, o pH diminui, né, o processo inflamatório ele diminui o pH do meio. Então isso aumentaria ou diminui a absorção? Gente, diminui a absorção, né, porque o pH ele fica mais ácido ainda. Então perceba que eu vou ter menos formas não ionizadas. O meu fármaco vai se ionizar mais ainda, então o meu efeito, a minha concentração de formas não ionizadas neste meio vai diminuir. Outra coisa que influencia muito a forma química do fármaco é quanto à polaridade das moléculas. O primeiro ponto sobre a polaridade das moléculas é a diferença da eletronegatividade entre os átomos. Quanto maior for a eletronegatividade do átomo que está na molécula, vai estar influenciando na polaridade da ligação. Aqui a gente tem uma escala de decrescente de eletronegatividade, em que a gente vê que o flúor ele é mais eletronegativo do que o oxigênio, mais do que o nitrogênio, tendo o hidrogênio como o átomo menos eletronegativo. Outro ponto que influencia na polaridade das moléculas é a sua geometria molecular. Isso porque, gente, a eletronegatividade ela vai influenciar diretamente na geometria. Então, eu gosto sempre de fazer um comparativo com o cabo de guerra, né, onde eu tenho um elemento mais eletronegativo, é como se ele puxasse energia para ele, formando polos, né? Então, ele altera a estrutura da molécula, alterando assim a sua geometria. E por falar em polaridade das moléculas, a gente tem só que ressaltar o que vai diferenciar, o que vai influenciar na polaridade das moléculas. Para a minha molécula ser apolar, né, que é uma molécula onde eu teria maior absorção na membrana, essa molécula apolar ou é porque ela tem os mesmos elementos, ou ela tem elementos diferentes, mas com ligações polares, onde os dipolos se cancelam. Quando ocorre a ligação polar, é quando eu tenho átomos com eletronegatividades diferentes, né? Eu tenho um átomo com maior eletronegatividade, em que puxa para ele essa energia, gerando polos. Por isso que eu digo que a minha molécula é polar. A polaridade ela vai influenciar na absorção pela membrana biológica, por quê? Lembre-se que semelhante dissolve semelhante, né? Solventes polares dissolvem polares, e solventes apolares dissolvem substâncias apolares. Então, a nossa membrana biológica ela é apolar. Se o meu fármaco ela é apolar, ela tem uma tendência a difundir mais fácil por essa membrana. Então, perceba na figura que o fármaco apolar, ou com uma massa molecular reduzida, ele tem maior facilidade para passar pela membrana. Conforme a polaridade vai aumentando, a dificuldade também aumenta de passar, principalmente quando eu tenho uma alta massa molecular. Também a polaridade de um fármaco é influenciada pelos seus grupos funcionais. Assim como a molécula, cada grupo funcional tem a sua polaridade, ele pode ser apolar ou polar. E dependendo do grupo funcional que eu utilizo na minha molécula, ou a substituição que eu faça, eu posso estar interferindo na absorção desse mesmo fármaco pela membrana. Então aqui a gente tem um exemplo sobre a digoxina, em que na imagem esse círculo em vermelho, se eu tiver a hidroxila, que a gente sabe que é polar, eu vou ter uma absorção de mais ou menos 70% a 85%. Se esse radical for substituído por um hidrogênio, né, onde isso vai diminuir a polaridade do meu fármaco, a absorção dele aumenta. Então, dessa forma, dessa combinação de grupos funcionais polares e apolares, é que eu vou estar influenciando se meu fármaco vai ser mais absorvido ou não pela membrana biológica. Quanto ao metabolismo do fármaco, o metabolismo serve para quê?
De modo geral, ele serve para ativar, potencializar ou inativar um fármaco, mas principalmente para preparar a eliminação do organismo, ou então a interrupção da atividade metabólica ou farmacológica. Então, o metabolismo ele serve no nosso corpo como uma maneira de regular essas funções. Então, olhando a estrutura química do meu fármaco, eu tenho um fármaco quando ele passa pela fase 1 do metabolismo, ele pode sofrer vários processos, nós temos a oxidação, a hidroxilação, a hidrólise, em que esses grupos funcionais que são incluídos, ele já começa a facilitar a eliminação dessa substância. A fase 2, a fase de conjugação, geralmente com a inclusão de grupos volumosos, facilita mais ainda a eliminação do fármaco, a excreção do fármaco, diminuindo muitas vezes também assim a sua toxicidade. Então é fundamental que o metabolismo do fármaco ocorra, ou para ativar, potencializar, ou até mesmo para inativar o fármaco e facilitar a eliminação do. Então na figura A, a gente tem uma droga hidrofílica, uma droga que ela facilmente, ao entrar pelo organismo, então tem aqui a passagem dela pelo estômago, passa no fígado, tem seu efeito em qualquer parte do corpo, mas ela, por ser hidrofílica, ela é eliminada mais rapidamente. Na figura B, a gente tem aqui uma droga lipofílica. Então, a lipofílica ela tem dificuldade de ser eliminada, porque ela tem maior capacidade de absorção, então ela permanece mais tempo pelo corpo. Então, quando se fala de metabolismo, se esse fármaco ele for convertido numa molécula hidrofílica leve, na figura C a gente pode perceber isso. Se ocorrer um metabolismo leve nesse fármaco, ele é eliminado, que seria a função do metabolismo, porém de maneira ainda discreta. Quando eu tenho um metabolismo mais acentuado, onde eu torno essa molécula mais hidrofílica ainda, a eliminação dela é mais rápida. Dessa forma, eu controlo não só a atividade do fármaco, também como a sua excreção e diminuição da toxicidade. Quando se fala em metabolismo dos fármacos, nós temos várias enzimas responsáveis pela fase 1 e pela fase 2, porém, a principal delas é o citocromo P450. Ele possui 8 isoenzimas, que são responsáveis por mais de 90% do metabolismo de todos os fármacos. Então, seria uma enzima fundamental na atividade metabólica do fármaco. E quando se fala em metabolismo, a gente sempre se remete também à interação medicamentosa. A interação medicamentosa ela tem várias causas. A principal dela é realmente o metabolismo influenciando, então a gente percebe que ele pode tanto induzir quanto inibir essa ação enzimática. Porém, essa interação medicamentosa pode ocorrer fora do organismo, na mistura de medicamentos. Então, seja no preparo de soro, seja numa nutrição parenteral. Ela pode ocorrer no local da absorção, numa interação química direta. Nós temos a motilidade intestinal influenciando. A alteração de flora intestinal influencia muito o local de absorção. Durante a distribuição pode ocorrer interações medicamentosas, através da ligação de proteínas. No momento da ligação com o receptor também ocorre a interação medicamentosa, ou até mesmo na excreção do fármaco, durante o transporte ativo, ou então a difusão passiva. A interação medicamentosa, ela possibilita ou o aumento de um efeito terapêutico, ou a diminuição ou anulação do efeito terapêutico indesejado, que é a maioria dos casos que ocorre quando se fala de interação medicamentosa, alterações farmacocinéticas, e até mesmo desencadeamento de efeitos adversos, que é um sinal comum de quando se tem uma interação medicamentosa não desejável. Os fármacos podem ser classificados de várias maneiras, então pode ser classificado de acordo com a estrutura química, se ele é um ácido, se ele é um éter, um éster, uma amida, um álcool. Pode ser classificado pela sua ação farmacológica, nós temos aqui os anti-inflamatórios, antihipertensivos. Pela classe terapêutica, nós temos exemplos cardiovasculares, analgésicos. Podemos classificar os fármacos pelo seu mecanismo de ação a nível molecular. Então, ele atua inibindo ou ativando uma enzima.
ele tem uma função gênica, então ele também pode ser classificado dessa forma. Ou pode ser classificado ainda a nível de receptor, se ele atua de maneira agonista, né? Ou então se ele atua de maneira antagonista. Quanto aos receptores, eu trouxe essa imagem para a gente poder comparar o tamanho de uma molécula do receptor e aqui no meio a gente vê a molécula do nosso fármaco ligado a ele. Então, nesse comparativo, a gente percebe que a molécula do receptor é muito mais complexa, né? Eles são formados por aminoácidos, né? E o mais importante de tudo a gente entender agora é que esse fármaco que está no meio do receptor nessa imagem, ele se liga através de ligações químicas com o receptor. O receptor pode ter vários tipos, né? A gente vai ver em outras aulas, em outros vídeos a respeito somente de receptor, mas o receptor ele pode ser um canal iônico, pode ser um receptor acoplado à proteína G, um receptor ligado a quinases e até mesmo receptores nucleares. E isso influencia muito, né, no tempo em que ocorre a interação fármaco-receptor. Existem várias drogas, vários fármacos que se ligam diferentemente a esses receptores. Então, nesse vídeo, a gente pôde ver um pouco da teoria da ação dos fármacos, falamos um pouco sobre metabolismo, interação medicamentosa e um pouco sobre os receptores. Queria agradecer a todos que assistiram o vídeo. Se puderem, curtam o vídeo, não esqueçam de se inscrever no canal para receber notificações de outros materiais.